Olá, o meu nome é Gustavo e agora eu vou-te ensinar como investir em Forex. Este vídeo é mais indicado para iniciantes. Mas primeiro, se não sabes quem sou, eu faço vídeos de como investir, lucrar e ganhar dinheiro na internet. O meu projeto é ajudar qualquer pessoa a ganhar o máximo dinheiro possível sem investir um cêntimo do seu bolso. Se queres saber como podes conseguir, tanto podes ler o meu projeto no primeiro link na descrição ou então juntar logo à equipa no segundo. Agora, sem mais demoras, eu quero que tenhas em consideração as melhores plataformas para investir em Forex. Se não sabes quais são, recomendo ver este vídeo. E dentro destas 5, que são todas muito boas, eu, na minha opinião e dentro da minha avaliação, o melhor é o IK Option. Por isso é nessa que vamos estar a fazer a troca Forex. Depois também quero que tenhas em consideração o horário do mercado Forex, não é? E depois, então, regista-te no IK Option, podes usar o link na descrição e depois entras nesta parte aqui e de seguida vais clicar neste abrir um novo ativo, ok? Nesta parte onde vejo aqui. E depois está Forex, opções Forex, ações e tudo mais. É dentro do Forex, obviamente. E depois irás clicar no Spread. O spread é aquela distância entre o bid e o ask, a oferta e a procura, e quanto menor for, maior é o teu lucro. Certamente, é como se fosse comissões. Depois tens a parte do multiplicar, que é como se fosse o leverage. E é apenas isto, por isso nós vamos começar a ver uma por uma, mas não vamos ver todas, vamos ver cerca das primeiras 5, mas vemos as primeiras são as que têm menos spread. Por isso, a primeira é então esta aqui, que tem apenas 0.021% de spread. Ok, penso que seja esta que eu indiquei bem. Não, é aqui, pronto. Esta aqui é que tem menos spread. Depois, tu se calhar terás ao início isto em linha, como podes ver, mas tu verás aqui tipo de gráfico no canto inferior esquerdo e mudas para velas. Depois, tens que ter isto em consideração, porque isto é muito importante, que Forex é diferente de opções Forex, e Forex faz trocas em termos de horas ou até dias, ou seja, não é assim mesmo curto, não é para scalping, ou seja, não é minutos. Opções Forex é que são para minutos ou até segundos, por isso no Forex são horas, dias e até semanas, é conforme a tua preferência. Por isso, tu verás pôr no mínimo aqui de 2 em 2 horas, e isto é o tempo preferível. 2 horas, 2 em 2 horas, ok, como está aqui. Depois aqui na parte do gráfico, tanto podes pôr como ter mais jeito, 1 dia, 7 dias, 30 dias, que isto é apenas a parte do gráfico, ok? As horas em si está apenas nas velas, por isso 2 em 2 horas para aproximar. Isto automaticamente muda para 7 dias. Depois tens ferramentas gráficas, isto é para desenhar níveis de consolidação, resistência, suporte. Tens aqui os indicadores e é nesta parte que pronto, vamos demorar um bocadinho, que é apenas os principais indicadores para te auxiliarem na análise técnica e ver quando é que é uma boa altura para investir no Forex. Então, tu vais muito rapidamente adicionar os que eu vou dizer. É o movimento, aliás, vais aqui a volume, médias móveis. A primeira média móvel é para 13, pões em verde. Ok, aplicar. Segunda média móvel, vais novamente a médias móveis, média móvel, SMA, como está aqui, depois 31, pões amarelo, aplicar. Depois eu já vou explicar um por um, aliás, eu se calhar explico já, por isso, quando elas se cruzam e o verde fica por cima, quer dizer que tende para crescer, ou seja, tu podes ver aqui que ela, por exemplo, aqui cruzou o verde com o amarelo, em que o amarelo ficou por cima e mostrou que era uma altura que pronto, iria cair. E agora, se voltar novamente a cruzar o verde com o amarelo, mostra que o gráfico tenderá para crescer. Okay? É só um indicador para auxiliar. Depois tens mais uma média móvel, mas esta aqui é se calhar a menos importante para estes casos do Forex, que é põe período de 50, muda aqui o tipo para SSMA, muda para azul e põe espessura grossa, aplicar. Nas outras, se calhar eu recomendo também tu pôres uma espessura mais grossa, porque os outros indicadores depois podem se misturar. Ok? Mais espessura. Agora, vamos pôr o Bollinger Bands, que também é bastante importante, aplicar, é logo, Bollinger Bands, o SAR é outra,
Depois MACD, também é muito bom. E em termos de volume temos que ter em consideração o MACD. Depois o RSI, que é o Índice de Força Relativa, que está em português. E ainda vamos ter outro que eu depois irei explicar no outro vídeo, que ainda não expliquei este indicador, que é para comparar o preço atual ao preço médio, e que é bastante bom aqui para Forex. Então tu já tens estes indicadores, eu agora vou muito rapidamente explicar um por um. O SAR mostra que quando tende para crescer, imagina que quando está por baixo quer dizer que tende para crescer até estar muito perto, e depois troca, fica por cima, que mostra sinais que está em queda, como podes ver aqui. Se quiseres saber melhor, eu aconselho-te a ir ao meu canal e ires à secção de análise técnica, e aí estou a explicar melhor cada indicador. Depois tens o SSMA, que normalmente até quando costuma bater neste indicador mostra estabilidade e depois volta a crescer. Neste caso não se aplica, e também neste caso é um indicador um bocado não importante. Agora temos o MACD, que este é muito importante porque mostra acerca do volume. Tu queres que estas linhas sejam quanto maior melhor, porque mostra que está a haver um grande movimento, e é isso que tu queres, que haja bastante movimento. E depois também quando a linha azul, podes ver que estão aqui duas linhas, uma azul e uma laranja. Quando a linha azul está por cima, mostra que ela tende para crescer, e quando a linha laranja está por cima, mostra que tende para cair. Depois temos o RSI, que quando mostra que quando bate várias vezes na primeira linha, que tende para cair, quando bate várias vezes na segunda linha, tende para subir. E sendo que quando está abaixo desta zona ou acima desta zona, tende para subir ou cair, conforme esteja abaixo ou esteja em cima. Depois temos que esta vai apenas servir como auxílio ao RSI também, porque esta aqui nós temos que ter noção que ela, quando tende para cair, ou seja, quando está a apontar a ponta para baixo, quer dizer que ainda tende para cair mais. É a ponta que temos de ter em principal consideração, e também onde é que ela está. Ela tem-se ter uma ideia assim mais ou menos do género RSI, mas é um pouco diferente. Também eu irei explicar melhor num futuro vídeo sobre este indicador. Pronto, eu penso que já disse todos. Tu tens de ter em principal consideração estes indicadores todos e como funcionam, como foi agora explicado. E agora vamos usar um exemplo prático. Por exemplo, esta aqui não está a ter um grande movimento e também está um bocado estagnado. Nós vamos ver disto em 2 horas, porque nós queremos pôr uma posição mais prolongada. E esta moeda não é a melhor para investir agora, por isso tu não podes investir quando te apetece, tu tens que ver a melhor altura para investir. Vamos passar ao euro na moeda da Austrália. Então, como podes ver aqui, bateu na linha do Bollinger Band, ok? Bateu na linha do Bollinger Band e mostrou logo sinais de crescimento. Por isso, assim que bate na linha do Bollinger Band, neste câmbio, então é logo uma boa altura para investir, como foi aqui o caso. Como já estamos um bocado longe deste crescimento, então também não é uma boa altura para investir agora. Vamos passar para a próxima, que é esta, dólar e a moeda canadiana do Canadá. Então, assim que bater na linha do Bollinger Band agora, será então talvez uma melhor altura, não para vender, porque tu tanto podes escolher se achas que vai subir ou descer, porque normalmente até quando continua a bater, continua aquele crescimento. Por isso seria uma boa ideia se tivesse batido nesta linha inferior do Bollinger Band e depois investir. Podíamos ter em consideração os outros, mas temos que conciliar todos os indicadores e temos que ter em principal consideração esta do Bollinger Band, porque é uma mesmo muito boa. Por isso vamos ver outra, USD ok, deixa-me cá ver esta também não está boa pelas mesmas razões que foram referidas anteriormente. Esta está com um movimento quase estagnado. Deixa cá ver entre o euro. Ok, esta está a bater continuamente na linha superior do Bollinger Band. Era bom que começasse a mostrar sinais de inversão que iria cair, mas não é o caso. Por isso temos que ver outra até encontrar a certa. Mas o problema disto é que quanto maior formos para baixo, maior será o spread. Mas
Se tu vires que não está a haver, pronto, grandes oportunidades, simplesmente tenta no outro dia. E tu também podes estar a tomar atenção que isto vai trocando, às vezes, como foi agora o caso, é porque os spreads alteram. Ok, eu penso que já tinha aberto esta, por isso tenho que voltar a repetir algumas até encontrar a certa para investir neste momento. Eu já vou fechar estas abas todas. Ok, temos aqui uma boa e eu já vou explicar porquê e tu vais ter isto em consideração, porque repara bem, nós temos isto de 2 em 2 horas, que é um tempo indicado. Depois ela bateu aqui na parte do Bollinger Bands e está a mostrar velas de sinais de suporte, ou seja, nas próximas 2, 4, 6, 8, 10, 12, nos próximos 2 dias, mais ou menos, tenderá para crescer e por isso isto é uma confirmação e até uma boa altura para investir aqui. Eu já vou fazer a compra, vou só continuar a explicar o resto. Tu tens aqui a parte do MACD e isto aqui é uma coisa boa que tens de ter em consideração. Tens estes volumes que estão com as barras um bocado grandes, isso é bom, quer dizer que há um bom volume. Depois tu consegues perceber que a tendência é para esta linha azul e laranja se tocarem, em que azul fica por cima e por isso é um sinal de crescimento. Tem em consideração isso. O RSI tende para inverter, subir superiormente aqui à primeira linha, depois está em baixo, ou seja, o valor está em um valor baixo, ou seja, está barata para o que está. Depois temos esta aqui que também está a sair conforme, aliás já saiu e que indica para um movimento superior também. Por isso, após esta análise e ao averiguarmos que até está numa boa zona, se nós até afastarmos um pouco, conseguimos perceber por fazer aqui um nível de resistência, não, de suporte que está no mesmo nível que foi aqui anteriormente e por isso é uma boa altura para investir. Por isso, temos isto tudo em consideração, esta é uma boa altura para investir, ou seja, tu antes de investires um bocadinho, investes um pouco mais, como se fosse, normalmente invisto nesta conta de treinamento 100, vou pôr 1000, por causa da minha certeza. Multiplicar é os que está, não podes mudar isto, o leverage vai ser 20, para tu ganhares ou perderes mais. Depois tens aqui o lucro para bloquear quando tiveres 90 de lucro ou então quando tiver 25 de prejuízo. Estes dois deixa sempre em branco. Por isso, isto parece uma boa altura. Depois colocas compra e tu vais reparar que entras logo em prejuízo. Assim que abres uma posição, entras logo em prejuízo. E isto porque é que acontece? Porque existe o spread, que é aquele como se fosse um género de comissão, em que é a distância. Novamente, deixa-me lá ver se consigo pôr isto a aproximar para se ver melhor, porque isto é pequeno. Aqui está. Ok. Isto por acaso não está aqui a aparecer atracejado por alguma razão, mas se tu conseguires reparar que existe algo mais sombreado nesta área, eu espero que estejas a conseguir perceber que há aqui um mais sombreado. Isto é o spread e a diferença entre esta primeira linha e esta segunda do sombreado é o spread. E quanto maior for, maior vai ser o custo inicial, ou seja, como aqui o custo do euro e desta moeda foi de 0.030%, então começámos apenas com 0.50% de prejuízo logo quando abrimos uma posição, e que não tem qualquer mal nenhum, porque nós em termos de 2 em 2 horas, que isto agora está de 2 em 2 horas, achamos, aliás, segundo o que podemos ver, achamos que isto vai agora continuar a subir. Isto tanto pode ter uma oscilação agora, não há problema, mas em termos de horas e dias, isto tenderá para subir e por isso não há problema em aparecer cerca de menos 1%, menos 2%, aliás, até pode aparecer menos 5%, que ao final desses dias isto tenderá para subir e continuar a crescer e por isso poderás até ganhar 50% numa questão de dias. Eu penso que seja isto que é o principal a saber para fazer Forex aqui no IK Option, que é diferente das opções Forex, ok? Que eu vou ensinar isto no próximo vídeo, que podes lucrar mais e em menos tempo, mas também é um maior risco, por isso também podes perder mais, por isso tens que ter cuidado com isso.
Por isso, isto são as principais considerações a ter. Já falei da inatividade, se não percebeste bem, então pergunta nos comentários. Tens aqui também um ótimo suporte, aqui nesta parte dos chats e suporte, que também são fantásticos, conseguem te ajudar em qualquer dúvida que tenhas. Depois há um depósito mínimo de $10 para começar aqui a conta, mas tu deverás treinar com uma conta virtual, usar dinheiro falso para praticar até conseguires ganhar sempre. Depois, quando estiveres a ganhar sempre, é que pões o teu dinheiro e ganhas e lucras. Depois, o investimento mínimo é apenas $1. Bem, eu espero que tenhas percebido tudo, espero que tenhas gostado do vídeo e que te tenha realmente ajudado. Obrigado por teres visto, subscreve-te para mais e até uma próxima. Salientar que aqui nos indicadores, depois de teres os indicadores todos formados, ok, teres os indicadores todos como tu queres, tens que ir a modelos, salvar modelo de indicador e depois pões o nome que queres. Se eventualmente o gráfico não ter os indicadores, ou seja, está completamente vazio, como é que o caso se eu fizer isto, então só precisas de ir a modelos e clicas então no teu modelo e ficas novamente com os indicadores formados. Para acabar o vídeo, só quero acrescentar que passaram algumas horas e, como podes ver, já estou com 3,49% de lucro, que dá um total de $35 com 1000 investidos. Por isso, como podes ver, é bastante lucrativo e é muito fácil prever em Forex. Por isso, espero que tenhas gostado e adeus!